Para comemorar esse momento tão especial do Natal, hoje eu vou contar para vocês a história do quarto rei mago. Quando Jesus nasceu, não foram 3, mas 4 os reis magos que foram visitá-lo. Só que para os 3 reis magos, Gaspar, Baltazar e Melchior, a viagem foi tranquila e eles conseguiram chegar a tempo desse momento tão especial. Mas para o quarto rei mago, a viagem foi cheia de contratempos. O quarto rei mago, o mais jovem, era um rapaz altivo e corajoso. Apesar da pouca idade, era sensato e sábio. Era bom para o povo, por isso era muito respeitado por todos. O nome dele era Artaban. Um dia, em sonho, Artaban viu uma estrela. Dias depois, aquela estrela apareceu reluzindo no céu, chamando-o a seguir um caminho. Aquela estrela era o sinal de que tinha nascido um novo rei, um grande rei. Mas não era um rei de palácios e exércitos. Seu reino era de paz, de amor, de justiça. Sem demora, o jovem rei mago resolveu seguir aquela estrela que o levaria ao novo rei. Durante a peregrinação, ele se encontrou com os outros 3 reis magos e juntos seguiram viagem guiados pela estrela. Cada um levava um presente precioso: ouro, que dá poder aos reis, incenso, que enche a casa de Deus de agradável perfume, e mirra, que era usada em rituais muito importantes. Artaban também levava presentes. Ele levava linho fino, era o tecido mais nobre da época. E ele também levava 3 pedras preciosas, maravilhosas e de valor inestimável. O jovem rei foi recebido alegremente pelos outros 3 reis e juntos seguiram viagem guiados pela estrela. Aquela estrela parecia uma seta no céu indicando o caminho. E eles só tinham olhos para a estrela. Eles não sentiam calor, nem frio, nem cansaço, não viam as borboletas, não eram acordados pelo perfume das flores, só queriam seguir a estrela, que o levariam ao grande rei. Artaban também fazia da mesma forma, só queria seguir aquela estrela. Mas de repente, seu cavalo estacou. Ele assustou-se. Um choro amargo e indefeso cortou o fio de seus pensamentos. E ele viu ali, na beira da estrada, na frente do cavalo, estava lá no chão uma criancinha. Estava nua, estava ferida. Ele então saltou do seu cavalo e pegou aquela criança. Ele pegou a criança e olhou, pensando que seus companheiros fossem ajudá-lo. Mas eles já haviam desaparecido na curva do caminho. Eles não tinham visto a criança porque não olhavam para o chão. Artaban não pensou 2 vezes. Ele pegou aquele linho fino, envolveu a criança com muito carinho e foi até o povoado mais próximo. Bateu de porta em porta, até que ele encontrou uma boa senhora disposta a cuidar da criança. E também deu a ela uma daquelas pedras preciosas para ajudar a criar aquela criança. E voltou a galope à procura de seus companheiros, mas não conseguiu encontrá-los, porque eles já tinham se adiantado demais no caminho. E com eles havia desaparecido também a estrela guia. Ele caminhou sem rumo durante vários dias, até que de repente a estrela voltou a brilhar no céu. Que alegria! Ele continuou a seguir a estrela, mas foi parar em uma cidade, onde ele encontrou uma mulher que abraçava seus filhos desesperada. O marido dela havia falecido e ela e seus filhos seriam vendidos como escravos para saldar as dívidas do marido.
ela iria trabalhar em uma fazenda e seus filhos seriam propriedade de um comerciante numa cidade distante. Artaban ficou indignado. Ele então olhou em sua bolsa, ainda tinha 2 pedras preciosas, dinheiro ou algo de muito valor. Ele então pegou uma daquelas pedras, abriu o caminho entre os curiosos e colocou uma pedra na mão daquela mulher, para que ela pudesse pagar as dívidas do marido e não precisasse se separar de seus filhos. E seguiu viagem, mas inquieto olhava para o céu, a estrela havia desaparecido. E ele começou a pensar que talvez não devesse estar parando tanto pelo caminho, sem falar nas pedras preciosas que ele estava deixando no caminho. Mas ele pensou e viu que tinha agido corretamente. Alguns dias depois, a estrela voltou a brilhar. E ele continuou a seguir a estrela. Mas a estrela o levou a um país em guerra. Casas em chamas, plantações destruídas, mortos e feridos por toda parte. Que horror! Ele procurou um oficial, ficou indignado e procurou um oficial pedindo para que ele acabasse com aquele horror, mas eles ameaçaram matá-lo se ele continuasse a se meter em assuntos que não lhe diziam respeito. Ele então olhou em sua bolsa. Ainda tinha uma pedra preciosa, a mais bonita, a mais valiosa. Ele estava guardando com tanto cuidado para levar, para presentear aquele rei, mas ele viu que estava em suas mãos acabar com aquele horror. Ele então procurou um soldado, entregou a pedra a ele e seguiu viagem. Mas não via mais a estrela guia. Só a fria luz da lua misteriosa. Mesmo assim, quando continuou doando tudo que ainda tinha aos necessitados que encontrava pelo caminho. O cobertor, o manto, reserva de dinheiro, joias e até o cavalo fiel. Com os últimos recursos que tinha, resgatou 3 escravos que trabalhavam acorrentados em uma pedreira. E estes lhe pagaram o bem com o mal. Enquanto ele estava dormindo, roubaram-lhe o último símbolo da dignidade real que ele ainda tinha, a espada herdada do pai. Agora não tinha mais nada. Vivia com o que ganhava com o suor do próprio rosto. Um dia ele chegou a um porto, onde havia um navio ancorado. Era um navio a remo. Nessa época era necessário a força de vários homens para mover aquele navio. E naquele tempo as pessoas que tinham cometido algum crime eram condenadas a passar anos em trabalho escravo no remo daquele navio. Quando ele chegou a um porto, um homem estava sendo levado. Uma mulher e uma criança choravam. E ele pensou, como vai ficar essa família? E esse filho, como vai crescer sem pai? Como ele era sozinho, ele se ofereceu para cumprir a pena no lugar do réu. E tomou o remo do navio. O remo era pesado. Quando ele estava cansado, desanimado, lá estava a estrela guia. Não mais no céu, mas em seu coração, dando-lhe paz. Trabalhou duramente durante vários anos. Suas costas encurvaram, seus cabelos embranqueceram. Até que um dia aconteceu um milagre. Quando ele já estava fraco para o trabalho, ele foi libertado. Foi deixado em uma praia deserta. Ele então procurou uma cabana de pescadores para se abrigar, mas à noite ele não conseguia dormir. Uma inquietação em seu peito o convidava a sair. E ele saiu. E quando ele olhou para o céu, lá estava a estrela guia que ele estava procurando há 33 anos. Com ânimo renovado, ele resolveu seguir a estrela de novo. Mas algo inesperado aconteceu. A estrela o levou a uma cidade grande. Havia agitação e tumulto, umas pessoas choravam, outras gritavam. Curioso, ele resolveu seguir a multidão. E foi parar em um morro, onde havia 3 cruzes. A cruz do meio chamou a atenção do velho rei. 3 homens acabavam de ser crucificados. Exatamente sobre a cruz do meio, a estrela parou. Exatamente sobre a cruz do meio. Finalmente ele havia encontrado aquele que ele tinha passado a vida inteira procurando. Mas como o encontrara, morrendo na cruz, crucificado entre a terra e o céu? Ah, o que dar a ele agora? Se ainda tivesse aquelas pedras preciosas, talvez pudesse livrá-lo de morrer na cruz. Mas ele não tinha mais nada. Suas mãos estavam vazias.
O homem da cruz olhou para o velho rei. Engraçado, ele nunca tinha visto aquele rosto. Mas aquele rosto sofrido lembrava o rosto dos necessitados que ele havia encontrado pelo caminho, que o tinham desviado da estrela guia. Nesse momento, então, com muita emoção, ele falou: Senhor, eu não tenho mais nada. Toma o meu coração. Foi quando ele observou o sangue luminoso, corria pelos pés de Jesus. Algumas gotas de sangue caíram em sua mão. Aquelas gotas de sangue em sua mão brilhavam como aquelas pedras preciosas que ele havia doado aos necessitados do caminho. O corpo de Jesus estremeceu, morria o Senhor do mundo. Nesse momento o céu escureceu, num grande terremoto. Artaban foi atingido por uma pedra e se feriu gravemente. A sua visão já estava escurecendo quando viu pela última vez o brilho da estrela guia e uma voz que lhe dizia: em verdade vos digo, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos seus irmãos, a mim fareis. E morreu feliz, na certeza de que todos os seus presentes foram recebidos pelo Senhor.